Olá, 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 aluno da Igreja Casa do Names de Teologia. Você que é aluno comigo da ICDT. Deus me levantou para escrever uma nova história sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, e Deus conta comigo e com você para pregar o Evangelho. É por isso que você está comigo na ICDT, Igreja Casa do Names de Teologia, se especializando, crescendo na graça e no conhecimento diante do Deus e dos homens. Amém? Então vem comigo para mais um estudo. Hoje é a nossa quarta aula da ICDT e vamos falar um pouquinho nas 11 páginas que vamos estudar sobre o Pentateuco. 11 páginas da nossa quarta aula. Então vem comigo e eu conto com você. Amados, hoje vamos falar aqui na página 2 da nossa aula sobre o Pentateuco, né? Também conhecido em hebraico, o nome Pentateuco simboliza o livro das 5 instantes. Livro das 5 instantes. Quando nós falamos de Pentateuco, nós temos que lembrar que são 5 livros que compõem o Pentateuco. Livro de Gênesis, de Êxodo, de Levíticos, de Números e de Deuteronômios. São 5 livros escritos por Moisés. Nós acreditamos que ele tem sido escrito por Moisés quando Deus o leva ao cume do monte e revela muitas coisas ali a Moisés. Inclusive, nós acreditamos que Jetro, sogro de Moisés, segundo a tradição, ali perante o deserto, ele conta um pouco da história da terra para Moisés, junto ao conhecimento dos egípcios, né? E aquilo que Deus mesmo teria dito para Moisés. Então nós vamos ver um vasto conhecimento sobre a vida de Moisés, vindo dos egípcios, do seu sogro Jetro, que era Midian, e a própria revelação de Deus. Moisés sai em todas as áreas com vasto conhecimento. E ali então, na teoria rabínica, nós acreditamos que Moisés teria então escrito os 5 livros de Pentateuco, conhecido como o livro das 5 instantes, tá bom? A Bíblia, primeiramente, ela é revelação de Deus, você tem que saber disso. A Bíblia, ela é revelação de Deus. Ela não foi adulterada por homens, como dizem. Ela foi inspirada por Deus aos homens. A Bíblia diz isso para nós em 2 Pedro 1,20. A Bíblia é revelação de Deus ao homem. Segundo, a Bíblia é uma linguagem nascida no Oriente. O Oriente tem costumes e tradições diferentes do Ocidente. Então você tem que ler a Bíblia entendendo que ela está sendo comunicada em uma forma oriental. E você traduz isso para o seu estilo de vida. Mas a Bíblia ela é nascida com uma linguística oriental. Terceiro, é uma linguagem oriental e um simbolismo do Oriente, como eu disse, e é uma forma de se pensar do Oriente, né? Nós podemos ver, por exemplo, o exemplo do casamento. O casamento no Oriente é diferente do casamento do Ocidente, né? O casamento do Ocidente, onde nós estamos, geralmente o esposo, né? Ele espera a esposa vir, ok? Enquanto no Ocidente, enquanto no Oriente é bem diferente essa prática. Nós vamos ver ali a noiva esperando o noivo. Por isso que Jesus faz uma comparação da noiva à igreja esperando ele vir. Tá bom, pessoal? Temos que entender, então, que a Bíblia é uma revelação com a linguística do Oriente. Sua mensagem é para qualquer raça, cultura e qualquer capacidade de homem. A Bíblia foi escrita para todos, homens estarem ligados, ou, como diz aí a palavra em latim, religare, estar religado com Deus. Ok? Então a Bíblia é para todas as pessoas e todas as linguagens. A Bíblia contém 66 livros, sendo 37 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. São mais de 40 autores no período de 1.500 anos aproximadamente. Porém, eu quero lembrar você, estou gravando um vídeo rápido para você, nós teremos a nossa aula online, mas 1.500 anos é uma data aproximada, né? Segundo a data da ciência da Terra, nós estamos vivendo uma outra data que não bate com a data aproximada dos teólogos, né? Nós já estamos num ano de quase 6.000, né? Contando isso em 2023, segundo o material mais antigo, carbono, né? Mas a Bíblia nos dá uma data, os teólogos dão uma data de 2.000 anos, contando no marco zero, que eles chamam do nascimento de Jesus. Então, os teólogos alegam que o ano de Jesus é conhecido, marcado teologicamente como o ano zero, onde tudo se zera. Então, de Jesus para cá é computado 2.000 anos, né? Então, por isso que nós dizemos aí que aproximadamente 1.500 anos escrito o Velho Testamento. O ano de Jesus é conhecido como marco zero pelos teólogos, então inicia-se uma nova geração, né? Então, a data
do Velho Testamento é mais ou menos aí de 1500 anos, né, a escrita de toda a Bíblia, mas ainda pode ser uma data incerta, tá bom, pessoal? Nós vamos ver que as formas de verem as coisas antes da ciência atual que nós estamos, dessa era moderna, da mídia motorizada, computadorizada, as coisas eram diferentes. Quando você vai ver lá em Josué capítulo 9, diz que Deus para o sol e a lua, né? Diz que Deus para o sol e a lua para Josué. E hoje você sabe que não é o sol e a lua que giram em torno da terra, mas sim a terra que gira em torno do sol. Então a Bíblia está numa linguística antiga, muita coisa não está atualizada com a ciência nos dias de hoje, mas muita coisa sim da ciência bate com aquilo que está na Bíblia. Muitos acontecimentos, e uma delas é a Arca de Noé mesmo, e alguns outros acontecimentos bíblicos que eu não vou notar aqui. Amém, pessoal? Então nós temos que entender que é uma forma do Oriente de se pensar, e algumas coisas se atualizaram no século 22, mas a Bíblia ela é verdadeira, ela é inspirada e ela tem um público a ser atingido. Toda tribo, língua, nação e eu e você, tá bom? Então vamos lá. O Pentateuco são os livros das 5 instantes, como eu disse, eles contêm 5 volumes. E os judeus chamam o Pentateuco de lei, né? A lei de Moisés, tá bom, pessoal? Moisés ele foi instruído em toda a ciência pelos egípcios. Atos capítulo 7, verso 22 diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Pessoal, nós temos que entender o seguinte: Deus espera que você se capacite em palavras e obras. A Bíblia chama-nos para crescermos na graça e no conhecimento. Deus não quer apenas que você o busque e apenas o adore, mas se você deseja ter, sim, uma vida de vocação e exercer isso, eu quero ficar aqui dizendo para vocês que existem duas teorias de dois teólogos muito conhecidos, Calvino e Arminiano, né? Arminiano prega que todos nós temos o livre arbítrio para escolher a santa vocação, enquanto Calvino diz que a vocação do cristão é uma questão de predestinação. Seríamos então predestinados e não poderíamos fazer nada porque é Deus que nos chama para essa vocação? Ou será que nós ficamos com Armênio, né, que diz que a nossa vocação deve ser exercida pelo nosso livre-arbítrio? Eu deixo você a pensar sobre isso, da teoria de Calvino ou Arminiano. O fato é que quando Deus se chama para uma obra, Ele quer que você se especialize. A Bíblia diz para crescermos a graça e no conhecimento. Atos capítulo 7, versículo 22 diz que Moisés ele era poderoso em palavras e instruídos pelo egípcio. Mesmo Moisés não querendo exercer o seu chamado, lá em Êxodo capítulo 4, ele mandando Deus, pedindo para Deus, né? Deus envia Arão, né? Era um homem talvez pesado em palavras, mas ele era instruído para aquilo que ele fazia e Deus instruiu no meio do processo. Sabe, querido, eu tenho certeza que com o seu conhecimento bíblico do Velho e do Novo Testamento, a sua capacitação teológica vai exercer a potencialidade da onde o Senhor vai te enviar em nome de Jesus. Então cresça comigo, cresça com a palavra, cresça com a ICDT na graça e no conhecimento. Amém? Vamos lá. Gente, nós vamos ver aqui que Deus não faz nada sozinho, né? Vamos comigo aqui para a página 3. A Bíblia vai dizer para nós sobre a criação do Gênesis, né? Então vamos lá. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento traz para nós uma mensagem sobre a preparação do Redentor. Os Evangelhos trazem a manifestação do Redentor. Atos dos Apóstolos trazem a proclamação de Cristo através dos discípulos. As epístolas de Paulo explicam a obra do Redentor. E Apocalipse, a consumação final da igreja. 3 quartos do Velho Testamento estão dentro do Novo Testamento, tá bom, pessoal? Não esqueçam, 3 quartos aproximadamente do Velho Testamento está dentro do Novo Testamento. Deus não cria nada sozinho e você precisa entender isso. Você também não vai fazer nada sozinho. Você que é pastor, você que é teólogo, você precisa da ajuda de alguém. É ou não é? E Deus não fez nada sozinho. Sabe? A Bíblia diz para nós ali em Gênesis 1:26, Gênesis 1:26, Velho Testamento diz o seguinte: Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pessoal, esse termo façamos o homem em hebraico está como azari. Azari, em hebraico significa produzir, avançar, fazer. Provérbios 8:22-24 vai dizer que o Espírito do Senhor ali já habitava sobre as águas, né?
Ali está falando em Provérbios 8 da sabedoria, não está falando do espírito. Mas a terminologia velada, escondida no texto de Provérbios 8, vai dizer que alguém estava sobre as águas quando Deus criou todas as coisas. Ali, logicamente, está denotado como sabedoria em Provérbios 8, mas ali nós acreditamos entre os teólogos que seja o próprio Espírito Santo em Provérbios 8, falando que Deus, ele estava com Deus na criação de todas as coisas, quando ele pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então o Provérbios 8 faz uma junção sistemática junto com aquilo que está em Gênesis 1. Acreditamos então em Provérbios 8 ser o próprio Espírito do Senhor com ele na criação. E a palavra em Gênesis 1, 26, que diz, façamos o homem, criamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Essa palavra façamos no hebraico ela está no plural, na pluralidade. Deus não estava sozinho. Provavelmente estava ali a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós acreditamos assim, segundo a nossa visão interdenominacional de teologia. Amém, pessoal? Então ali se manifesta talvez o período da Trindade, porque a Bíblia não está falando da singularidade. Deus não diz farei, Deus diz façamos. Havia alguém com Deus. Alguns acreditam no Pai, no Filho e do Espírito Santo e talvez os seus anjos ali com ele no início da criação, tá bom? Vamos lá. Gênesis 3,15, nós vamos ver a primeira aparição de Jesus, tá bom, pessoal? Gênesis 3,15, nós vamos ver aí, ainda na página 3, a primeira aparição de Jesus. Quando Adão e Eva pecam, e antes de ser expulsos ali do jardim, né? Deus vai visitar eles, vê a iniquidade neles e expulsa então o jardim. E quando eles saem do jardim, Gênesis 3,15, Deus diz à mulher, e da sua semente, da sua descendência, né? Sairá a uma descendência que vai ferir a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, no plano do pecado de Satanás ao homem, Adão e Eva, Satanás queria que eles fossem abolidos. Então Deus cria o quê? Um plano para que a terra fosse remida aos anos que se viriam. Gênesis 3,15, quando fala que do ventre da mulher, do ventre que nasce, sairá uma semente, ali o texto está velando a passagem de cristologia, já está falando de Cristo em Gênesis 3,15. Se alguém perguntar para você aonde está a primeira passagem do Velho Testamento que fala de Jesus, você vai falar Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é a primeira promessa de redenção de Cristo para o homem e para a mulher em pecado. Amém? Então, no Velho Testamento, nós vamos ter textos como Deuteronômios capítulo 18, do 15 ao 18, que Moisés vai falar que Deus vai levantar um homem poderoso em palavra entre os seus irmãos. Ali já está falando Moisés, em Deuteronômios 18, acerca de Jesus como um profeta, tá bom? Por isso que algumas religiões como Testemunho de Jeová, entre outros, acredito que Jesus seja só um profeta mediante o texto de Deuteronômios 18, 15 a 18. Mas nós sabemos que Jesus não é só um profeta, como está em Deuteronômios 18. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus, também conhecido em Daniel 7,13 como o Filho do Homem. E o próprio Jesus vai dizer em Marcos 10, 45 que ele é o Filho do Homem, descrito ali em Daniel 7,13. Quando Jesus diz no Novo Testamento, em Marcos 10, 45, que ele é o Filho do Homem, ele está provando aquilo que Daniel fala acerca dele em revelação por Deus, inspirado em Daniel 7,13. Alguns livros entre os profetas maiores e menores, um dos mais conhecidos como profetas maiores aí, Isaías, também vai falar da era messiânica e vai falar acerca de Cristo. Então, 3 quartos do Velho Testamento faz parte do Novo Testamento e também vai falar acerca de Jesus já no Velho. As aparições de Jesus com forma de A maiúsculo no Velho Testamento, denotado como anjo com A maiúsculo, nós acreditamos ser a cristofania. O que é cristofania, pastor Gustavo? Cristofania seria a aparição de Jesus em forma de anjo ou forma humana, em A maiúsculo seria então uma divindade, o próprio Cristo talvez. Ok, pessoal? Ninguém pode ver Deus. Deus disse para Moisés, no livro do Êxodo, se alguém ouvisse a sua face, morreria. Então ninguém pode dizer que pode ver a Deus. Ninguém, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum profeta pode dizer, eu vi Deus, Deus apareceu para mim. É um erro teológico isso. Deus não aparece para ninguém, ele está sentado no trono. Quem está na terra, o seu Espírito, seus anjos nos servindo. E Jesus fazendo o papel de intermediador entre Deus e os homens. Amém, pessoal? Então, ninguém pode ver a face de Deus, mas o Velho Testamento já faz aí
uma analogia bíblica do aparecimento de Jesus em algumas passagens com A maiúsculo, chamado aí de cristofania, ok? Maravilha. Queridos, aonde nasce a igreja? Onde nasce a igreja? Alguns teólogos dizem que a igreja ela vai nascer em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado aos apóstolos, aos discípulos, e eles saem então pregando o evangelho cheio do Espírito, falando em línguas. Mas na verdade, pessoal, a igreja ela não vai nascer em Atos 2. Teologicamente seria essa a resposta. Mas a igreja ela vai nascer na cruz do Calvário. Quando Cristo faz a remissão de seu sangue por nós, ali na cruz do Calvário, inicia-se então a era, o início da igreja em Jesus. Amém? Vamos aí, pessoal, descorrer o texto, né? Eu disse para algumas pessoas, só algo aqui para conhecimento bíblico, o que é ser hebreu? O povo hebreu significa o povo que era descendente de fato de Abraão quando ele sai de Ur dos Caldeus, né? A palavra hebreu tem a ver com a região da palavra Idumeia, da região onde Abraão sai do Ur dos Caldeus. Então, quem eram os hebreus? Era o povo de fato descendente de Abraão. Quem são os judeus nos dias de hoje? Judeus fazem parte de uma religião espalhada por todo o mundo. A maioria dos judeus hoje estão concentrados em Israel e a segunda classe de judeus maior hoje estão nos Estados Unidos, dados em 2023. A maioria do povo de Israel hoje dos judeus está nos Estados Unidos, né? E depois espalhado sobre a terra. Então, quem é o povo judeu? O povo judeu é uma religião específica espalhada sobre a terra. E quem são os israelitas? Israelitas são considerados aqueles que são nascidos em Israel, da própria cidade, né? Então, judeu, hebreu, Israel, praticamente é a mesma religião, são as mesmas pessoas, mas com particularidades diferentes. Hebreu se considera aquele que era nascido de Abraão, no tempo de Abraão. Israelita, aquele que é nascido e reside com cidadania de Jerusalém. E o povo judeu é o povo da religião judaica espalhada sobre o mundo. Tá bom, pessoal? Bem, entendendo assim, vamos falar um pouquinho ainda na página 3, né? Estamos estudando ainda a página 3. Vamos falar ainda sobre as divisões dos povos, tá bom, pessoal? Eu quero falar para você que a palavra testamento significa ato solene pelo qual se dispõe depois da morte, deixar para alguém algum bem ou exposição de um documento, de um testamento, né? Então, testamento significa, depois da morte, um documento com bens próprios para as pessoas que vão possuir esse documento. Isso é chamado de testamento. É algo que foi dado para alguém como documento para exercer bens. Pessoal, se nós entendemos que o Velho Testamento, a Bíblia já diz Velho Testamento, é algo que é velho, mas é um testamento, algo que foi deixado para nós, né? Se Deus não quisesse que o Velho Testamento fosse escrito ou fosse lido pela sua igreja ou por você, não estava em nossas mãos. Por exemplo, nós vamos ver 613 leis, né, na Torá judaica, e as mesmas 613 leis presentes no livro de Levíticos. Nós vamos encontrar, além das 613 leis, nós vamos encontrar em Êxodo 20, 10 mandamentos. E algumas especificações muito importantes dos 10 mandamentos estão lá. Não adultere, não assassine, não cometa, né, cobiça, entre outros. E esses tipos de pecados, se eu cometê-los, eu vou para o céu? Claro que não. Então por que eu não posso me basear no Velho Testamento e pregar só a graça do Novo Testamento? Nós temos que entender o seguinte: o Velho Testamento foi deixado para nós para correção de nossas condutas. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós entendemos que Deus deixou uma herança para nós, uma herança de conhecimento. Você veja bem, quando eu leio o Velho Testamento, eu sei da forma que Deus trata, corrige e pune. A Bíblia diz para nós, por exemplo, em Hebreus, Novo Testamento, Hebreus 10:31, que nosso Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12:29, terrível coisa cair na mão de um Deus vivo. Versículos assim que trazem também um Deus de juízo. Mas Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus ela manifesta quando há arrependimento. A graça de Deus é manifesta quando há aceitação em Cristo Jesus para nós herdarmos a vida eterna.
Mas o Velho Testamento vai corrigir-nos de condutas e consequências no mundo espiritual. Quem pecava no Velho Testamento era apedrejado. Hoje você não vai ser apedrejado, você não vai ser enforcado pela uma igreja. Mas as consequências espirituais de você pecar contra o Espírito Santo, contra a santidade de Deus, vai atribuir você as heranças e maldições descritas no Velho Testamento. E uma delas são maldições hereditárias de terceira e quarta geração, como está lá em Êxodo 20. Por isso que às vezes a família está debaixo de maldição, de condenação, heranças e espíritos familiares que herdaram sobre aquela pessoa, porque ela não abandonou o pecado, não confessou Jesus, e aqueles espíritos malignos têm herança familiar na vida daquela pessoa. Então nós acreditamos sim em maldições hereditárias não quebradas. Por isso que a igreja hoje muitas das vezes vive fraca, né? A igreja vive se rendendo muitas das vezes ao poderio de Satanás, porque não conhece a lei e os mandamentos e entendem que coisas familiares ou que os acompanham precisam ser quebrados pelo sangue de Jesus. E quando nós entendemos isso, a lei do Velho Testamento e o Novo Testamento, eu consigo trabalhar de uma forma ampla com libertação sobre a minha igreja, sobre a minha vida como teólogo e um pastor e como estudante de teologia. Amém, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as difusões do Antigo Testamento, né? O Pentateuco, conhecido como o livro das 5 estantes, vai falar para nós sobre as divisões dos livros. Vamos falar sobre as divisões dos livros do Velho Testamento. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, conhecido como o livro do Pentateuco. Nós temos os livros históricos, que vão trazer aí a história da conquista do povo, da terra, dos juízes, né? Desde Josué até Esther. Nós vamos ter Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então são os 12 livros históricos que vão falar desde da história dos reis, vão falar da história da reconstrução de Jerusalém após os exílios. São livros muito importantes e necessários para você que será um pregador do evangelho ou, né, se assim sendo da vontade de Deus, vai administrar uma igreja. Você precisa conhecer, além dos Pentateucos, além do Pentateuco, tá, pessoal? Singular, não plural. Pentateuco, você precisa conhecer os livros históricos. E depois vamos ter os livros poéticos, também conhecidos como livros sapienciais, livro da sabedoria, né? São os livros escritos em uma linguagem poética. Então nós temos o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos, também escrito por Salomão, né? Então, são 5 livros conhecidos como livros poéticos, pessoal. Esses livros trazem para nós orações, como em Salmos, orações poderosas na batalha espiritual. Você pode ler Salmos quando estiver com medo durante a noite, durante o dia. Salmos 91, Salmos 23, Salmos que falam de confiança, né? Você vai orar pela nação, você pode ler, por exemplo, Salmo 144, fala que Deus é o Deus da nação. Você pode ter uma assertividade na sua oração orando livros de Salmos. Livros de Salmos são usados por igrejas, para campanhas, são orações poderosas. O livro de Jó vai trazer um ensinamento sobre confiar em Deus, né? E com os ventos que nós chamamos que Deus dá na igreja, os ventos, as dificuldades, as tribulações, quando você vai ler o livro de Jó, você vai ver que Satanás não pode tocar em você sem antes pedir permissão para Deus. E você vai aprender também que Deus sempre abençoa aquele que persevera nos seus caminhos. Temos um maravilhoso livro de Eclesiastes, que vai pegar uma idade média de Salomão, partindo para a sua velhice. Ele vai escrever Eclesiastes refletindo na sua vida toda e vai se lamentar de ter feito algumas coisas e ter arrependido de ter não feito outras. Então Eclesiastes vai trazer um amplo conhecimento de uma forma em que Salomão começa a refletir o seu reinado, a sua vida, e vai trazer um conhecimento também para você viver dia a dia. Por exemplo, existe um versículo que eu acho muito bacana de Eclesiastes, lá Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que fala assim: tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for fazer, faça com as suas forças, dê o seu melhor,
Porque quando você morrer um dia, não haverá planejamento, nem sabedoria nenhuma e nem conhecimento. Então você veja bem, é um livro que estimula você a crescer, mas refletir. Vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Então ele vai dar uma ótica para você e uma reflexão um pouco sim fatalista e não otimista, né? Mas é um importante livro e vai mudar também o seu conhecimento teológico. E também ali temos o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Salomão, né, que vai fazer um livro cantado, poético para suas noivas, as suas mulheres, as suas concubinas na época, e também o livro de Cântico dos Cânticos traz um retrato, né, aí de Jesus e a sua igreja de uma forma velada. Você vai entender isso quando ele começa a elogiar a noiva amada, está também representando Cristo, a sua igreja, já no Velho Testamento, no livro de Cântico dos Cânticos. E o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Né? Se você ler os 31 provérbios, você vai ter um conhecimento vasto da sabedoria que você precisa para o seu dia a dia. Todos esses livros fazem parte do que Deus quer explanar sobre a sua vida. Amém, gente? E os livros dos profetas maiores, conhecidos como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Né? Livros importantes aí, pessoal, no nosso conhecimento bíblico. Né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, conhecido como profetas maiores. 4 livros, tá bom? 4 livros de profetas maiores pela sua extensividade de livro, tá? E depois nós temos os profetas menores, né? Que são 12 profetas menores. Desde Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois nós vamos ter um período de 400 anos de silêncio sobre a terra. Deus vai ficar em silêncio, de Malaquias a Mateus, chamado de período intertestamentário, período em que Deus não fala com ninguém. E aí, é um período dali do recomeço do exílio, e nós acreditamos que nesse período, a Igreja Católica tenta aprovar aí os livros canônicos, né? Os 39 livros católicos, que vai falar de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, livro de sabedoria, Eclesiastes, Baruque, entre outros livros. Esses livros apócrifos, pessoal, eles trazem uma mitologia judaica, né? Falando histórias sobre dragões, sobre o anjo que lutou com o dragão ali, histórias assim que para alguns, como diz o velho jargão, né, brasileiro, sem pé e sem cabeça. É interessante você ler o livro apócrifo para você ter conhecimento, né? Eu já li o livro de 1 e 2 Macabeus e achei muito interessante, porque eles também eram revolucionários tentando libertar Israel do jugo de Roma. Muito interessante. Mas é um livro que você não pode aplicar sobre a sua igreja, os livros apócrifos contidos na Igreja Católica, tá bom, pessoal? Porque nós evangélicos acreditamos sim no canon apenas dos 66 livros. Nós não acreditamos nesses escritores, a Bíblia não fala sobre eles, né? No Velho Testamento, eles são colocados depois e nós não acreditamos nos livros canônicos. Então não pregue nenhuma mensagem desses livros. Você pode fazer uma comparação de texto, dizendo que a comparativa em tal texto do livro canônico, também não reconhecido, você pode dizer isso no altar, não reconhecido, vai fazer menção de tal assunto. Mas não abra essa carta, não leia esses livros, porque você vai estar trazendo erro teológico para a sua igreja. Apenas pregue os 66 livros da Bíblia Sagrada. Tá bom, pessoal? Então vimos aí as divisões do Velho Testamento em profetas maiores, menores, livros poéticos, livros históricos e Pentateuco. Tá bom, gente? Em Gênesis 1:1, que Deus é criador e não é o universo, tá? Deus é criador e não é chamado de universo. A filosofia humana nos dias de hoje querem chamar a força de Deus como universo, né? O universo está do meu lado, o universo vai nos ajudar, temos que ser positivistas e assim o universo nos ajuda. Você já viu essa terminologia, geralmente da psicologia? O universo está comigo. Gente, não existe esse universo. Essa força, existe sim energia positiva, negativa, que atrai os demônios para você, e também existe a energia positiva e negativa dos íons do seu corpo, tá? Mas Deus não é o universo, céu. Então veja bem, a palavra Deus em hebraico é Elohim ou Lohar, que significa elevado, juiz, poderoso, excelente. A palavra Deus, como Elohim ou Lohar, está no termo substantivo masculino. Deus não é mulher, Deus é homem, Deus é espírito, né? E é um juiz.
Será que podemos chamar Deus de você ou de Senhor? Cabe você como ver Deus. Eu vejo Deus como meu Pai, eu o chamo de Senhor, mas cabe você usar a tua terminologia para chamar Deus. Porém, a Bíblia o chama de juiz, de excelente, de poderoso, Elohim, o nosso Senhor, tá bom? Vamos comigo aqui para a página de número 4, vamos correr o texto. Vamos estudar agora a página de número 4 e vamos finalizar hoje na página de número 11. Eu vou resumir para você aqui no vídeo, mas o que vai ser importante vai ser a nossa aula online, que vai ficar gravado aí no nosso canal do YouTube. Então você pode consultar depois. Além desse vídeo complementar, você vai ter a aula online conosco, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu quero resumir aqui a aula de hoje, falando que em Gênesis capítulo 1, Deus vai fazer a menção de tudo que ele criou. Desde o Gênesis 1, Gênesis 1:2, Gênesis 1:3, todos os versículos do capítulo 1 de Gênesis vai falar que Deus vai começar com os primeiros habitantes da terra, Adão e Eva. Deus vai as plantações, os rios e firmamento. E desde o Gênesis capítulo 1 você vai ver todos os dias que Deus vai fazer separação do firmamento, das águas, do sol, dos luzeiros. Mas eu vou resumir aqui, depois você estuda em casa, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, onde nós vamos ter ali a queda do homem. Capítulo 1, Deus cria toda a terra. Capítulo 2, Deus vai criar o homem, a mulher. E o capítulo 3, nós infelizmente vamos ter ali a queda do homem e da mulher no pecado, né? Então a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, pessoal, Deus ele faz uma assinatura. Deus faz uma assinatura. Veja bem, que é isso, pastor? Deus faz uma assinatura em Gênesis. Olha como que Deus é fiel, pessoal. Nós temos que entender a Bíblia e decifrá-la. Em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer, em alguns versículos, que tudo que Deus fez era muito bom, e tudo que Deus fez era muito bom, e tudo que Deus fez era muito bom. A Bíblia vai fazer várias menções desse muito bom. Serão 7 menções, e tudo que ele fez era muito bom. Por que a Bíblia vai dizer 7 menções de tudo que fez era muito bom? Quando ela está fazendo menção de tudo que fez era muito bom 7 vezes, número 7 significa o número da perfeição de Deus. Número 7 é o número dos 7 Espíritos de Deus sobre a terra. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, quando vai dizer que tudo que Deus fez era muito bom, teologicamente, Deus está assinando, observe bem isso, materinha de prova, Deus está assinando em capítulo 1 de Gênesis que realmente ele está dando aval, está dizendo que ele criou e que ele mandou escrever isso no livro sagrado. Amém, pessoal? Muito interessante isso, tá? Eu preciso correr aqui com você. Vamos lá. No 6, o homem tem espírito para ter comunhão com Deus. O homem tem vontade para obedecer a Deus e o homem tem corpo para servir a Deus. Quando Deus sopra algo em Gênesis capítulo 2 sobre o homem, quando Deus sopra algo ali, né, na boca do homem, o que Deus sopra, a Bíblia chama de sopro. E essa palavra como sopro, pessoal, ela está aqui como o ruach é o sopro de vida. Você vai escrever ruach, R-U-A-C-H, ruach. E Deus coloca o ruach sobre o homem. O sopro de vida. Esse sopro é o espírito. Esse espírito dentro de você é neutro. Esse espírito pneuma, esse espírito neutro, quando você morrer, ele volta para Deus. Esse espírito também está lá em Provérbios 20 e 27. Esse espírito é aquilo que Deus sonda você, que Deus te alimenta. A Bíblia diz em Romanos que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos dele. Se eu não me engano é Romanos 8,16, que diz que o nosso espírito interior testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Então uma mensagem passada do Espírito Santo para o teu espírito, tá? Pelo ruach, pelo aquilo que foi soprado em você. Então o que Deus soprou em você? Ruach, espírito. Isso é o fôlego de vida, tá? Acabou o fôlego de vida do ser humano, acabou o teu ruach. Ele morre, o espírito vai para Deus. Agora, o nepesh, o nepesh, sentido da alma, do corpo, o nepesh é a tua alma. Então, quando você morrer, falecer, passar para a eternidade, o teu ruach volta para Deus. Mas o teu nepesh vai ser julgado, a tua alma. Os sentimentos que você adquiriu aqui, aquilo que você pensou, agiu, o nosso caráter faz parte do nepesh. Mas o nosso espírito faz parte do ruach. O ruach tem que preencher o teu nepesh. Grave isso. O ruach tem que preencher o seu nepesh. E quando isso acontece, você é dominado, então,
pelo Espírito, você é dominado pelo Ruach. Então nós temos que ser Ruach para viver isso no Nepesh. Mas quando o nosso Nepesh, a nossa alma fala mais alto, o nosso Ruach fica neutro e não alimenta o nosso espírito. Essa é a causa, o motivo do mundo andar em desordem, pessoas serem orgulhosas, agressivas, iracundas, porque a carne delas fala mais alto, né? O Nepesh fala mais alto do que o Ruach, tá bom, pessoal? Então Deus coloca no homem o fôlego Ruach para que então nasça a alma, o Nepesh. Entendeu? Maravilha. Então vamos correr aqui o texto, né? Deus vai criar o homem e a mulher para que sirvam, né? O problema em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver o quê? Que o homem desobedece a Deus, ele crê na mentira do diabo e ele vai colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Pessoal, quantos de nós fazemos isso? Deus nos deu um modelo, Deus nos deu um propósito, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu uma família, mas aí vem a serpente, né, de uma forma de pensamento, usar da persuasão contra nós. Então, todo aquele papel que Deus vai dar para Adão de multiplicar, né, de cultivar a terra, ele vai perder esse benefício por causa do pecado, do desejo. Eles saíram do modelo original do que Deus tinha para eles. Eles saíram do modelo do Espírito. Eles saíram do modelo do Ruach e viveram Nepesh. E se você não tomar cuidado no seu dia a dia, você vai perder o modelo espiritual. Você vai perder o modelo de Cristo sobre a tua vida. E você pode acabar cometendo os mesmos erros que Adão fez na sua igreja, no seu ministério, na sua vida. Então, qual é a forma de eu vencer o pecado? Estar cheio do Ruach, do Espírito dentro da minha vida. Amém? Vai falar que, então, Adão e Eva são expulsos do jardim. Caim e Abel começam então a realizar o primeiro homicídio na terra, né? Caim mata seu irmão Abel, o primeiro homicídio na terra vem acontecer, o primeiro sangue é derramado, e a Bíblia diz que o sangue clama, né? Pessoal, o sangue tem vida, então aonde cai o sangue, aonde há uma morte, aonde há um acidente, ali provavelmente vai ter a proliferação de demônios, aonde há sangue, há pacto. Por isso que nós cristãos não devemos compactuar com sangue. Nós cristãos não devemos compactuar com imagens violentas. Né? Eu sei que muitos de nós assistimos lutas, gostamos de algo perigoso, mas aonde tem sangue tem vida. Então, tudo que gera sangue em você, tudo que faz cair o sangue no chão, tudo que faz alguém se machucar de uma forma violenta, não há Espírito de Deus disso, não há nada de Deus nisso. Então, toma muito cuidado essas igrejas que trazem o MMA para dentro da igreja, o ringue, o boxe para dentro da igreja, o sangue não é de Deus. Você cristão não deve fazer apologia da violência, da ira do sangue. Quando Adão e Eva pecam, o primeiro sangue cai na terra, o primeiro homicídio, Caim mata seu irmão. O fato é que quando Adão peca, Eva pecam, eles então vão viver uma desgraça na família. E é isso que o pecado traz, uma desgraça para a igreja. Palavra, pessoal, desgraça é uma palavra de alguém que não tem graça de Deus, é uma palavra muito pesada. Então, eu quero dizer isso, me perdoe, nós retiramos do mundo espiritual essa palavra desse vídeo em nome de Jesus, mas é isso que vai acontecer quando o pecado entra na vida de uma família. O primeiro homicídio veio através de Caim e Abel e depois as consequências vão ser horrorosas. Mas em Gênesis capítulo 4 também diz que Adão volta a procurar a sua mulher e vão ter agora o quê? Vão habitar, vão ter relações íntimas. Então uma nova geração é gerada de Adão. A geração de Sete, os novos filhos de Adão, voltam a buscar a Deus. Agora o propósito de Deus tremendo não fica só para o jardim, não fica só para o casal, mas agora a graça benevolente de Deus vai alcançar toda uma nova geração de Adão. Isso dá um exemplo para nós, que Deus é fiel para nos perdoar e retomar conosco. Adão e Eva estavam nus, Deus vê que eles estavam nus, eles se envergonham disso. A Bíblia vai dizer que Deus veste eles com pele de animais. Quando Deus vai matar os animais, o próprio Deus, para vesti-los com pele de animais, aquela morte que o animalzinho tem por Deus, para cobrir, fazer a roupa de pelo de animais para Adão e Eva, aquela morte daquele animal já está simbolizando um sacrifício do sangue para reparação de pecado. Ali, aquela morte do animal para cobrir Adão e Eva já está simbolizando também o sacrifício de Cristo. Já está apresentando Cristo ali de uma forma escondida no texto, quando Deus mata um animal, derrama o sangue, o novo pacto. Por isso que Jesus derrama o sangue por nós. Tudo que é sangue, pessoal, gera pacto, tá? Tudo que é sangue no mundo espiritual gera pacto. Tudo que
envolve o sangue, envolve o pacto. Então, o mesmo sangue que caiu de Abel agora, gerando o pacto da maldição, agora Deus mata os animaizinhos e faz peles, né, para Adão e Eva, sabendo Deus que Adão e Eva já iam acreditar no propósito. Então, os novos filhos de Adão, a geração de Sete, voltam buscar a Deus. Tá bom, pessoal? Porém, a Bíblia novamente vai dizer para nós, ali em torno de Gênesis capítulo 6, que Deus se arrepende de ter criado o homem. Meu Deus, Deus se arrepende de ter criado o homem por causa do pecado. O pecado começa a aumentar de novo, um mata o outro, né? Os filhos ali de Caim, Tubal-Caim, os demais irmãos começam a pecar, e a Bíblia diz em Gênesis 6,5 que pesou o coração de Deus ter criado o homem. Então, em Gênesis capítulo 8, diz que Deus encontra alguém justo para recomeçar a terra. E Deus vai encontrar quem? Noé. A Bíblia diz em Gênesis 8,1 que Deus viu que Noé era justo e recomeça com ele o propósito. Então, Noé vai construir uma arca durante 120 anos e vai colocar a sua descendência com ele na arca. Deus não disse para Noé colocar todo mundo na arca. A Bíblia diz que Noé, no Novo Testamento, diz que Noé ele era pregador de juízo e justiça. Com certeza, nós deduzimos, mediante o Novo Testamento, que diz que Noé era pregador da justiça de Deus, nós deduzimos que Noé pregou durante 120 anos sobre Deus, sobre seu juízo, e talvez ninguém tenha acreditado. Mas a ordem de Deus, no final da história, era para que apenas Noé, seus filhos e a sua família entrassem na arca, totalizando 8 pessoas, recomeçassem um plano sobre a terra. Nós acreditamos que a arca de Noé tenha sido encontrada ali na Arábia Saudita, no Monte Ararat. Ela está profundamente, extensivamente debaixo da terra. Colocaram uma sonda, colocaram um objeto que conseguiram analisar o material antigo da arca e há imagens pela internet, né, pelos satélites, de algo comprimento da arca mesmo. Hoje a réplica da arca de Noé é feita em algumas cidades do exterior, mas acredita-se ser realmente a arca de Noé no Monte da Arábia. Tá bom, pessoal? Quero lembrar para você que alguns teólogos alegam que o dilúvio só aconteceu em alguma parte do Oriente Médio. Tá? Alguns teólogos alegam que o dilúvio não tenha sido realizado em toda a terra, mas apenas em alguma parte da Arábia Saudita ou do Oriente Médio. Tá? Mas nós acreditamos sim que o dilúvio tenha sido sobre o mundo inteiro. Resumindo, não existiria as montanhas ou não existiria as águas congeladas. Para tudo há uma explicação. Nós temos que buscar esses conhecimentos. Aí nós já entraríamos na aula de arqueologia bíblica, que não é o meu setor, não é a minha matéria, não é a minha especificação. Mas está comprovada sim a existência da Arca de Noé devido a esta arca congelada, subterrada ali no Monte Ararat, nas Arábias. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Deus recomeça a terra através de Noé. E aí nós vamos ver a saída depois da arca, quando a arca, os dilúvios cessam, Noé sai da arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Né? E nós vamos ter depois toda a direção para esses povos, né? Os semitas e os jafeticas e os camitas. Pessoal, os 3 filhos de Noé, preste atenção, observe bem comigo, porque é um momento muito importante agora. O repovoamento da terra começa com Noé. Toda aquela geração de Adão e Eva é morta no dilúvio, a terra é limpa. Então uma nova aliança noética, vai começar com Noé. E aí, os filhos de Noé, quando saem da arca, Noé ele vai se embriagar com uma vinha que ele plantou. Ele vai ficar bêbado, né? Imagina a pressão daquele homem. Gente, não é assim com Deus? Você que vai ser pastor, teólogo, às vezes Deus não vai falar com você. Às vezes você vai estar debaixo de uma pressão. Eu acredito que não é. Durante aqueles 120 dias, vamos imaginar aqui na arca, com cheiro de bicho, fazendo, né, urinando, bicho defecando, família apavorada. Olha a pressão daquele homem. A Bíblia diz que ele embriaga-se com uma vinha e vai deitar e ele dorme pelado, dorme nu. Não sei o que acontece com o psicológico e emocional de Noé, que todos nós somos falhos. Temos que entender essa humanidade no pastor, no líder, no teólogo. Além de Deus falar conosco, nós temos a nossa parte humana, temos a nossa parte, e vai acontecer isso. Noé ele sai da arca, talvez com pressões,
mas ele se embriaga e ele dorme bêbado. E a Bíblia vai dizer então que um dos filhos de Noé, chamado Cã, vai expor a nudez do seu pai. Os seus filhos Sem e Jafé cobrem a nudez do seu pai, repreendendo o filho Cã. Ao mesmo tempo, quando Noé fica lúcido e vê isso, ele amaldiçoa Cã. Ele amaldiçoa Cã. E aí há uma tradição que diz que aonde Cã pisaria seria amaldiçoada. Então vamos ver quais são as descendências desse povo, os filhos de Noé, né? A descendência de Cã são os cuxitas, africanos, etíopes, líbios. Quando nós falamos de maldição daquele povo que o Velho Testamento, Josué, os juízes, vão lutar contra eles, o povo que é inimigo do povo de Deus, que está na terra prometida, que eles têm que tomar da mão deles, são os descendentes de Cã, que viu o pai peladão lá. Entendeu? Então, a maldição de Noé recai sobre seu filho Cã e todos os cuxitas, africanos. Aí é uma questão muito perigosa, muito perigosa. Alguns acreditam que o povo negro, o povo africano, o povo egípcio, viva debaixo de uma maldição, de um racismo espiritual devido à maldição de Noé. Não sabemos se isso é verdade. Não estamos sendo aqui apologistas de um racismo, mas se analisarmos por isso, o racismo ou essa condenação negra no mundo inteiro, talvez viria de uma maldição de Noé ao seu filho Cã, nessa região dos cuxitas, dos africanos, até os dias de hoje. Bem entendido? Mas a Bíblia tem muita coisa para contar para vocês, né? O próprio homem, olha, gente, o próprio homem que carrega a cruz de Jesus, chamado Simão Sirineu, lá no Novo Testamento, ele era um cuxita. Ele era alguém dessa região, era impróprio para Jerusalém e para a crucificação de Jesus. Ele carrega a cruz de Jesus. E os seus filhos, chamados Alexandre e Rufo, vão servir Paulo anos depois. Então ali, através da cruz de Jesus, eu acredito que os negros têm a maldição quebrada. Eu acredito nessa tese, através da cruz de Jesus. Jesus dizendo, agora a salvação é para todos. É tremenda, não é? Pensa aí se você acredita nessa tese. Então, os camistas, né? Os cãs são povo de descendência africana negra, tá, pessoal? E o outro filho de Noé, Jafé, ele vai alcançar os povos russos, eslavos, búlgaros, boêmios, polacos, croatas, né? Pessoas de raças iranianas, medos, persas, então portugueses, franceses, italianos, espanhóis, ou seja, o pessoal de cabelo loiro, de olho claro, seria descendência de Jafé, lá em cima, tá? Depois nós vamos ter aqui a descendência também de Sem, os filhos de Noé, né? Seria ali o povo judeu, o povo hebreu, tá? Então acredita-se que o povo vindo ali, a Bíblia diz na sua genealogia que Abraão é dessa raiz de Sem, tá? Então Abraão e Isaac, Jacó, seus filhos israelitas, o povo judeu mesmo, de fato, seriam os filhos de Sem, enquanto os africanos e toda a região ali, africanos, cuxistas, egípcios, seriam dos filhos de Cã, enquanto a parte da terra mais rica, né, a parte aí italianos, portugueses, a parte da Europa seria dos filhos de Jafé. Aí começa o repovoamento da terra segundo a visão bíblica, né? Alguns alegam que os egípcios são os povos mais antigos, outros alegam que os povos chineses, né? Mas na visão bíblica verdadeira cristã, a origem do povo se inicia-se na saída de Noé com seus filhos, né? Pela arca. E depois de Gênesis 9, Deus vai fazer uma menção que o seu arco estaria no céu, fazendo uma aliança com Deus e o homem. E esse arco se chama arco-íris, né? Então, por que existe o arco-íris, pastor Gustavo? O arco-íris simboliza a aliança de Deus com a terra, dizendo que a terra não vai terminar mais em água. Não se preocupe, você vai ter aí rumores de tsunamis, de ondas que invadiram praias, mas o mundo não vai acabar submergido debaixo da água. Pelo contrário, vai acabar com fogo, com guerra, com explosões. É isso que diz Apocalipse, tá? Então, quando nós olhamos o arco-íris no céu, nós vemos de uma forma bem clara que Deus está mostrando a tua fidelidade para com o homem. E termino hoje da página de número 11, tá bom? Dizendo que um dos filhos de Cã, que está debaixo da maldição, um dos seus filhos, né, os cuxitas,
Cuxi, um dos filhos de Cã, vai ter um filho chamado Nimrod. Nimrod vai construir a Torre de Babel. Eles querem fazer uma torre muito alta, chegar perto do céu. A Torre de Babel também simboliza Babilônia, uma cidade pecadora. Quando a Bíblia fala de Babilônia em Apocalipse e Babilônia aqui em Gênesis, é uma comparação do pecado. Quando nós falamos de Babilônia, tudo que vem de Babilônia, de Babel, vem do pecado. Então, Babilônia, tanto em Apocalipse como Babilônia aqui em Gênesis 11, significa um sistema contrário a de Deus, né? Então, quando Nimrod quer construir uma torre muito alta, a Torre de Babel, eles começam a ficar orgulhosos e diz a Bíblia que Deus em Gênesis 11 olha para a terra e diz: vejamos o que o homem está fazendo, ele desce e não se agrada daquilo. Então Deus diz assim: façamos e confundamos o homem. E ali, segundo a teoria bíblica teológica, inicia-se a primeira difusão de línguas. Então os homens não entendem mais nada. Enquanto o povo sai da arca para uma nova aliança com Deus, em Gênesis 11, o povo da maldição, filho de Cã, peca, fazendo uma torre de Babel, se tornando orgulhosos, presunçosos, e ali então nós vamos ver que Deus vai descer e confundir os homens. Então ali vem a segunda teoria bíblica. A primeira teoria de repovoamento bíblico começa na saída de Noé com seus filhos da arca. E a segunda teoria da primeira difusão de línguas em todas as línguas e idiomas estrangeiros, né, vem ali no Torre de Babel, onde Deus expulsa o povo dali. E você então vai ver o intervalo bíblico de Gênesis capítulo 11 a Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 vai falar sobre uma nova aliança agora, aliança chamada Aliança Abrâmica. Então, a aliança noética, a primeira aliança que nós temos, a aliança adâmica, Deus com Adão, a segunda aliança, a aliança noética, e a terceira aliança agora, a aliança adâmica. Tá? Deus vai fazer uma aliança com Abraão, chamando ele de Ur dos Caldeus. Abrão era o seu nome. Abrão, com um A só, com uma vogal, um A só. Abrão significa pai exaltado, pai elevado. Depois Deus muda o nome de Abraão para Abraão, segundo A, significando, além agora de um pai exaltado, um pai de multidões. Você vê muito Deus mudar o nome de personagens na Bíblia, simbolizando o nome deles. É importante você entender o teu nome, o sobrenome, para o que você foi chamado. Estude mais sobre isso. O teu nome e o teu sobrenome têm um sentido no mundo espiritual. Amém, querido? Amém, querida? Amém, aluno de teologia? Eu quero terminar hoje aqui na página 11. E nas próximas aulas nós vamos então para a quinta aula de teologia, estudando da página 12 à página 17, que Deus sempre tentou retomar com o homem, mas o homem perde essa oportunidade de retomar com Deus. Vamos lá, Deus ele sempre tentou, quero fazer um resumão aqui, Deus ele sempre tentou retomar com o homem, mas o homem peca contra Deus. E hoje nós temos algo chamado graça, nós temos a graça de Jesus sobre nós, mas todas as vezes que você pecar, Deus vai te perdoar. Mas às vezes você vai perder oportunidades que Deus estava te dando de exercer um ministério, de exercer um pastoreio, porque você vem pecando contra Deus. E sabe, querido, quanto mais você pecar contra Deus, o Espírito dele vai se afastar, se retirar de você. Por isso que nós vemos igrejas fecharem, nós vemos pastores caírem em tentação, pessoas pecarem. Por quê? Porque elas não entendem o chamado delas, né? Por que você está fazendo teologia? Você está fazendo teologia para você conhecer Deus e a sua vontade. Deus não fez aliança com Adão, Adão pecou. Deus não retomou sua aliança com Noé, Noé pecou. Poxa vida, aí os homens fazem uma torre de Babel, pecam contra Deus, Deus vai levantar Abraão. E eu vou parar por aqui hoje, né? Depois preciso falar da história dos filhos de Abraão, mas eu quero dizer algo para você. Deus tem uma aliança com você. Deus tem um projeto com você. E você precisa entender isso na íntegra e colocar na prática. Amém? Que você cresça na graça e no conhecimento. E que você seja alguém como Abraão, chamado para mudar a história de uma nação. Que Deus te faça pai de multidões. Que Deus te faça mãe de multidões. Olha, será que se Noé não tivesse se embriagado, não tivesse perdido a sua lucidez, nós viveríamos debaixo de uma maldição hoje? Como talvez o povo da África viva, ou como talvez a terra viva? Será que Noé seria o culpado dessa condenação, dessa discriminação racial que nós vemos hoje, por causa da maldição do seu filho, mas porque ele bebeu? Que nós possamos ser cristãos
livres em nossa consciência de não pecar e não fazer o próximo pecar contra nós. Que você cresça na bondade e na misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe.